vamos ver aqui agora uma linha do tempo para a gente visualizar como é que vai ser então esse procedimento sumário. Assim como fizemos lá no procedimento ordinário, vamos ver aqui como é que serão esses atos dentro do procedimento sumário. Eu tenho primeiro uma norma penal que vai prever alguma conduta. Aí vamos dizer que um sujeito pratique esse fato coincidente com esta conduta. Então aqui vai incidir sobre ele essa norma penal, né? Vai ter a incidência da norma penal com a prática do fato. E aí, a partir de quando ele praticou o fato, nós teremos um inquérito policial, né, em regra. E esse inquérito policial, nós já estudamos as características de um inquérito policial lá nas cadeiras anteriores. Os indícios, né, vai investigar os indícios de autoria e materialidade. Ok. Quando for encerrado esse inquérito policial, ele vai ser encaminhado para quem? O Ministério Público. E o Ministério Público é titular da denúncia. A partir do inquérito, o Ministério Público vai fazer a sua denúncia, e ele é o titular dessa denúncia. Após finalizar a denúncia, ele vai encaminhar ao juiz. E aí, vamos ter lá as possibilidades de recebimento e rejeição dessa denúncia. Diante dessa denúncia, o juiz tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, rejeitar a denúncia, porque ele achou que foi inepta, ou porque faltaram pressupostos processuais, faltaram as condições das ações, ou não houve justa causa. Ele pode rejeitar essa denúncia, ou a segunda possibilidade é que ele receba, e aí nós vamos ter o recebimento da denúncia. Vamos dizer então que o juiz tenha recebido a denúncia. Ok, se ele recebeu, vamos para o próximo ato, que é a citação. Tendo recebido a denúncia, ele vai mandar citar o réu. Citação, estudamos as modalidades de citação e vimos que essa citação, em regra, deve ser pessoal, mas temos exceções, que são as possibilidades de citação ficta. Todas essas regrinhas estão lá dentro do procedimento ordinário e vão se aplicar aqui também no procedimento sumário. Eu vou precisar que vocês lembrem das regrinhas de citação, que também serão aplicadas aqui. E nós vimos que a citação é a chamada do réu ao processo, é comunicar ao réu sobre o inteiro teor da denúncia, ou seja, tudo que o Ministério Público falou, toda a denúncia, o réu vai ser comunicado aqui na citação e vai ser convidado para que ele dê uma resposta. A resposta está para o processo penal, assim como a contestação está para o processo civil. Porque a resposta é a possibilidade do réu se defender, a primeira possibilidade de defesa do réu no processo. E aí, dentro dessa resposta, o réu pode levantar diversas questões. E aí, diante da resposta, de novo, o juiz vai ter algumas possibilidades. Vamos relembrar aqui as possibilidades do juiz diante da resposta. Ato processual, conhecido como resposta à acusação. E o juiz vai ter três possibilidades. A primeira possibilidade é absolver sumariamente o réu, dizer não, o réu vai ser absolvido sumariamente. A segunda possibilidade é que ele reveja os requisitos. Esses requisitos aqui que ele analisou no recebimento da denúncia, ele pode revisitar os requisitos. Vamos dizer que ele não percebeu que faltou algum dos requisitos. E aí o réu, na resposta à acusação, levantou essa possibilidade. Ou ainda, ele pode marcar a audiência de instrução e julgamento. Essas são as três possibilidades do juiz diante da resposta à acusação. Ok, mas vamos dizer que o juiz resolveu essa primeira possibilidade, absolver sumariamente. Aí, então, o Ministério Público vai ter a possibilidade de impugnar. Diante da resposta, vamos ter a impugnação do Ministério Público, que vai ser ouvido. E aí, então, o juiz pode absolver sumariamente esse réu. Essa é uma possibilidade. Mas vamos dizer que o juiz não resolveu marcar a audiência de instrução e julgamento. Não absolveu, resolveu marcar a audiência de instrução e julgamento, porque não ficou claro para ele.
Antes disso, quais são as possibilidades mesmo de absolvição sumária? Vamos lembrar: se houver manifesta causa de excludente de culpabilidade, excludente de ilicitude, excludente de tipicidade, né? Aí ele pode absolver sumariamente esse réu. Ok, mas vamos seguindo. Vamos dizer que não, ele não absolveu, ele marcou a audiência de instrução e julgamento. Aí sim, nós vamos estar adiante aqui nessa segunda linha do tempo, que está bem assim, não está uma linha, né? Uma ladeira. Essa ladeira do tempo aqui que eu fiz, vamos ver aqui dentro a audiência de instrução e julgamento. Essa segunda possibilidade aqui que eu fiz é a audiência de instrução e julgamento. E aqui vocês vão perceber que eu tenho a mesma ordem lá do procedimento ordinário. Primeiro eu tenho a declaração do ofendido, e lembramos que essa vítima só vai ser ouvida quando houver a possibilidade, né? Há casos em que a vítima não está mais aqui para se defender. Mas se houver, ela vai fazer declarações. Vamos ter declarações do ofendido, que é o primeiro ato dentro da audiência de instrução e julgamento. Aqui estamos falando da AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento no Procedimento Sumário. Ok, então aqui também vai ser o primeiro ato, a vítima. A vítima vai prestar declarações e seguindo a mesma regra. Se essa vítima não comparecer sem justa causa, pode caber condução coercitiva aqui dela. Depois vamos ter as testemunhas, e aqui a gente lembra quantas testemunhas são utilizadas dentro do procedimento sumário. Isso, 5, né? Vimos na aula anterior, 5 testemunhas para cada parte. A diferença que vamos ter das testemunhas é essa. O restante a gente segue aquela ordem, aquelas regras. Ok, depois das testemunhas vamos ter o esclarecimento de peritos. Os peritos vão esclarecer quando for requerido que haja perícia, né? Quando houver perícia, os peritos vão esclarecer. Ok, depois dos peritos vamos ter a acareação. Acareação, quando há divergência nos depoimentos, aí vai haver a acareação para descobrir onde que está o erro. Depois da acareação, temos o reconhecimento de pessoas. E aqui, aquela mesma regra do reconhecimento de pessoas. Vou colocar pessoas com as mesmas características lado a lado para que seja feito esse reconhecimento. Ok. Depois do reconhecimento, temos o interrogatório do réu. O réu vai ser interrogado. E também aqui vamos seguir a mesma regra lá do procedimento ordinário. Vamos lembrar essa regra aqui do interrogatório do réu. Ele pode ser obrigado a ser interrogado, o réu? Não pode ser obrigado a ser interrogado. Ele pode ser obrigado a sequer comparecer à audiência de instrução e julgamento? Não, porque dentro da ampla defesa nós temos a defesa técnica e temos a defesa pessoal. A defesa técnica, então, ela é irrenunciável. O réu, ele não pode abrir mão da defesa técnica, é por isso que ele não pode passar por um processo penal sem constituir defensor, né? Então a defesa técnica, ela é irrenunciável, mas a defesa pessoal é renunciável, ele pode abrir mão. E o interrogatório do réu, diferente do que muita gente pensa, ele tem natureza jurídica de garantia processual, ele tem natureza jurídica de defesa pessoal. Portanto, esse réu pode abrir mão do interrogatório. Certo? Agora, com relação ao reconhecimento de pessoas, a gente não pode dizer o mesmo. Para o reconhecimento de pessoas, pode haver condução coercitiva se ele não for sem justo motivo. Ok. Depois do interrogatório, nós temos a figura das diligências. E as diligências, vamos botar um asterisco porque são importantes. Dentro do procedimento sumário, nós vimos que não tem previsão legal para as diligências. Eu não tenho previsão legal de diligências dentro do procedimento sumário. Depois das diligências, temos as alegações finais. E as alegações finais, nós vimos também que dentro do procedimento sumário só cabem alegações finais orais. Ou seja, eu não tenho alegações finais escritas, eu não tenho essa possibilidade. E relembrando, no procedimento ordinário, eu vou ter a possibilidade de alegações finais escritas quando houverem diligências. Quando houverem diligências, alegações finais escritas, ou também devido à complexidade
Nós demos o exemplo lá na aula de procedimento ordinário. Se houverem muitos réus naquele processo, então essa aqui vai ser a diferença. Ok. Depois das alegações finais, nós temos a sentença. Sentença, esse ato decisório que põe fim a uma fase processual. Sentença, que aqui dentro do procedimento sumário nós já vimos, essa sentença também vai ser oral. Essa sentença vai ser oral e não escrita como no procedimento ordinário. Ok? Dito isso, galerinha, finalizamos o procedimento sumário. Eu espero que vocês tenham entendido, é bem pequenininho, não tem muita coisa para falar, mas a gente só consegue entender o procedimento sumário se tiver entendido perfeitamente o procedimento ordinário. Eu espero ter ajudado vocês dentro do procedimento sumário e na próxima aula nós vamos estudar o procedimento sumaríssimo. Venham comigo!